palavra. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses 2. Eu tenho uma coisa com Filipenses, cara, acho que depois de Romanos, acho que Filipenses é uma das palavras que eu mais uso, não sei porquê. Filipenses 2, versículo 5, vai estar no telão aqui, consegue colocar? Não, se não tiver não tem problema. Tá. Mas antes eu quero só fazer a introdução. Eu não estava no domingo passado, o Rangel ministrou, e tenho certeza que foi uma bênção, assim, as pessoas nos contaram, né, que a palavra, o mover de Deus foi poderoso. E aí eu estive na célula ontem e ouvi a ministração que o Rangel trouxe através da Liliane. E eu não sei como foi domingo, mas ontem foi muito bom. Então assim, eu creio que ela retransmitiu aquilo que aconteceu no domingo. E eu fui muito tocado pela palavra da Liliane, do Rangel e da Liliane. E Deus falou muito comigo naquele instante da célula, foi assim maravilhoso e Deus me trouxe respostas, sabe? Foi algo assim maravilhoso, estava um ambiente assim poderoso, muito gostoso. E hoje Deus ministrou muita coisa ao meu coração e eu quero assim não complementar o que o Rangel e a Liliane ministraram, mas eu quero dar uma continuidade. E o título dessa mensagem é O Lado Humano de Jesus, tá? E a gente vai ver isso nesse texto de Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, que está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois a gente vai ver qual que é esse sentimento. Ele fala assim, o qual, né, que é Jesus, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente, então quer dizer que isso foi 100%, a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus que tem que estar em nós também? Não sei se vocês conseguiram captar na mensagem. Qual que é esse sentimento? Está no versículo 5 e 6. O sentimento é que ele, sendo igual a Deus, ele sendo Deus, não reivindicou ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem, 100% homem, tá? Então assim, Jesus, só para que você entenda o que eu estou falando, talvez se você não tem um conhecimento muito aprofundado bíblico, Jesus sempre foi Deus, Jesus sempre existiu, lá em Gênesis, quando está lá escrito assim, façamos, né? Ali já está a manifestação da Trindade, né? Então Jesus foi antes do mundo existir, Jesus existiu, Jesus é Deus, né? Ele é o alfa, o ômega, o início e fim, acho que isso todo mundo sabe e crê nisso, né? O que as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida é quando Jesus vem à Terra. Nesses 33 anos aí que Jesus, né, fica aqui na Terra, ele fica plenamente como homem. Quer dizer então que Jesus não era mais Deus? Não, ele continuava sendo Deus. Mas ele não usou dos atributos de Deus. Ele caminhou 100% como homem aqui na Terra. Foi sujeito aos nossos sentimentos, aos mesmos sentimentos que nós temos. Ele provavelmente passou frio, calor, fome, sede. Provavelmente não, com convicção ele passou por tudo isso. A Bíblia fala também que ele foi tentado em todas as coisas, né? Jesus, ele também tinha um corpo, uma alma, um espírito, assim como a gente é, exatamente como nós somos, tá? E por que que isso é tão importante para nós? Principalmente porque Jesus é o nosso referencial. Jesus é o nosso maior exemplo, tá? E ao longo da ministração você vai entender por que que eu estou falando da humanidade, do lado humano de Jesus.
o que acontece? Nós aqui, a maioria é cristão, né? Eu creio que todo mundo aqui é cristão, já entregou sua vida a Jesus, já frequenta a igreja há muito tempo, né? Esse é o padrão de todo evangélico, né? A maioria pratica, né? Está frequentando alguma igreja. Mas existe um problema em tudo isso. O problema é que a gente sai, às vezes, do sistema do mundo e cai num sistema da religiosidade. Isso é algo perigosíssimo. Por quê? Porque quando eu me converto, né? Eu estou lá no mundo, vivendo a minha vida absolutamente, e aí eu reconheço Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Qual que é, assim, digamos, até o Rogner vai gostar dessa palavra, qual o estereótipo, né? Estereótipo de todo evangélico. Ele começa a se comportar de uma maneira, assim, primeiramente, claro, não que isso seja errado, mas externalizar um pouco daquilo, da santidade, né? Ele começa a tentar aparentar a santidade. Existe um equilíbrio entre essas coisas, não que isso é errado, mas, né, a gente precisa dar testemunho, mas não tem que ser algo natural, né? A gente começa a orar, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a frequentar cultos, né? E entra nesse sistema eclesiástico, né, que a gente vive hoje. Não estou falando contra a igreja, não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que existe uma linha muito tênue entre um cristianismo e uma religiosidade. Vocês estão me entendendo? E aí eu começo a mergulhar na palavra de Deus. Esse é o padrão de todo cristão, né? Buscar a palavra de Deus. É por isso que a gente se chama protestantes, evangélicos, porque a gente crê nesse evangelho, porque a nossa fé, a base da nossa fé é baseada na palavra, e não em doutrinas, não em dogmas, nem nada fora do que a palavra diz, né? E a gente mergulha em tudo isso, e aí o que normalmente acontece ou pode acontecer? Eu começo a ter conhecimento da palavra, eu começo a entender às vezes como que as coisas, de certo modo, funcionam, como que ela se dá. E aí as coisas começam muitas vezes a funcionar na minha vida. Eu tinha problema no casamento e meu casamento fica bom. Eu tinha problema financeiro e minha vida financeira se resolve. Eu tinha dificuldade de relacionamento com os filhos e aí passo a ter um bom relacionamento. Por quê? Porque a palavra funciona. Isso é fato, isso é verídico. Não existe não existe nada contrário a essa verdade. O problema está como que eu transmito isso. Por quê? Qual foi o grande problema de Adão no paraíso? Deus fez tudo, preparou tudo para Adão e Eva, e aí deixou uma ordem: dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E aí qual foi a tentação de Satanás? Se vocês provarem, vocês serão iguais a Deus. Qual que foi o problema de Satanás, de Lúcifer? Ele viu toda a glória de Deus, ele viu a formação do mundo, né? Ele viu Jesus, né? O Cordeiro que é crucificado antes da fundação do mundo. Ele viu tudo. Se pensa em alguém que teve a visão completa de toda a revelação de todas as coisas, e ele quis ser igual a Deus. E a gente, quando entra num sistema de religiosidade, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente tenta ser igual a Deus. Por quê? Porque a gente acha que tem o controle da situação pelo conhecimento da palavra. Isso é algo perigosíssimo. Isso é algo, assim, que pode nos levar à queda. Vocês estão entendendo como é uma questão de equilíbrio em todas as coisas? A própria palavra, a Bíblia fala que a letra mata. Por que a letra mata? Porque a letra não está baseada em relacionamento, mas em regras. Então, eu preciso sim conhecer a palavra, sim, preciso aplicar princípios, sim. Não existe nada contrário a isso. O problema é quando acontecem circunstâncias, por exemplo, assim, as pessoas
podem chegar até mim. E aí lá atrás eu tinha um problema e eu apliquei a palavra e isso resolveu a minha vida. Isso é fato. Aí vem alguém, né, e me procura e ela me fala do mesmo problema. O mesmo problema que eu já vivi, que eu já venci lá atrás. Eu posso ter duas posturas diante disso. Eu posso apresentar para ela um Jesus que vai se relacionar com ela. E através desse relacionamento com Jesus, ela vai ter um caminho, talvez, para a solução da sua vida. Ou eu posso apresentar a ela um conjunto de regras a serem seguidas, que talvez até resolvam o problema dela, mas no final ela não vai conhecer a Jesus. Estão entendendo o equilíbrio entre as duas coisas? E Jesus, ele sendo Deus, ele teve um lado humano. E isso é algo que nenhuma outra religião no mundo consegue apresentar. É por isso que o cristianismo se diferencia de todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões falam de um Deus poderoso, de um Deus, né, que faz maravilhas, milagres e tantas outras coisas. Mas nenhuma religião fala de um Jesus, de um homem, alguém igual a nós, que quer se relacionar conosco. Isso só é encontrado no cristianismo. É por isso que o cristianismo é maravilhoso. É porque é um Deus que sim, é poderoso, é o Criador de todas as coisas, mas Ele se humilha ao ponto de ser igual a nós. Para quê? Para que a gente possa se relacionar com Ele. Esses dias eu vou partilhar algo partilhar algo bem particular meu. Eu estava assim, uma certa dificuldade de me comunicar com Deus, estava assim, uns dias um pouco atribulados lá, né? Todo mundo passa por isso. E aí foi aqui na oração, estava aqui na oração, estava falando com Deus, sabe? Aí eu falava. E aí veio a voz do Espírito Santo e me disse assim: fala com Jesus. Jesus é o intermediador entre você e o Pai. Se às vezes você não está bem com o Pai, fala com Jesus que Ele vai lá e faz a ponte. Você entendeu? Por quê? Eu creio que isso foi do Espírito Santo para a minha vida, sabe? Eu acho que sim. Porque é exatamente isso que Jesus é. Quando a gente fala de Deus, a gente às vezes pensa algo muito distante, inacessível. Mas quando a gente fala de Jesus, é claro que Jesus é a manifestação de Deus aqui na terra, a gente sabe disso, entendeu? Mas quando a gente fala de Jesus, a gente fala de alguém que viveu as mesmas coisas que nós vivemos, passou por coisas e circunstâncias que nós passamos e estamos passando. E aí eu começo a imaginar e a crer que Ele tem muito mais compreensão das minhas dificuldades, das minhas lutas. Por quê? Porque Ele passou por tudo isso. Diferente do que a religião ensina. A religião não me ensina que Deus tem compreensão, amor e misericórdia comigo. A religião me ensina que Ele está com um conjunto de regras pré-escritos, pré-estabelecidos, que caso eu caia e falhe em alguma coisa, já tem uma punição imediata para mim. Isso é o que a religião me apresenta. Eu não estou negando consequências. Existem consequências para todas as atitudes, tanto boas como ruins. E esse é o maravilhoso, porque às vezes a gente costuma enaltecer só as ruins, né? A gente fala assim, se você fazer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Mas o inverso também é verdadeiro, para as coisas boas também é verdadeiro. Então, quanto mais coisas boas eu semear na minha vida, através das pessoas ao meu redor, de tudo, eu também colho do que é bom. Esse é um princípio do reino de Deus. Então, o sentimento que houve em Cristo Jesus não reivindicou ser igual a Deus. E essa aqui é uma máxima que derruba toda a religiosidade em nossa vida. A palavra é extremamente importante. Eu preciso me relacionar com essa palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso esmiuçar a Bíblia. Mas
com cuidado na seguinte questão. A palavra, não estranhe o que eu vou falar. Quanto mais você lê a palavra, você não cresce lendo a palavra. Quanto mais você lê a palavra, você diminui por ler a palavra. Porque mais você passa a ver que é Jesus o centro de todas as coisas e não nós. Então, eu conheço a palavra. Eu tenho curso de teologia. Bom, é ótimo isso. Jesus continua sendo o máximo de todas as coisas e não o meu conhecimento. Sabe, esses dias vi uma discussão, não quero usar nome para não fazer polêmica, mas vi uma discussão de uma pessoa que dizia que o centro do evangelho é o homem. Ela dizia assim, não, tudo que Jesus fez foi para o homem. Então isso traz a centralidade do evangelho para o homem. Não, isso não é verdade, eu não consigo acreditar nisso. Todo o foco de Jesus em tudo que ele fez, a Bíblia fala que foi para a glória de Deus e não para nos glorificar. Então sempre tudo caminha para que o foco no final seja Ele e não eu. A gente vive um sistema religioso, eclesiástico, e a gente não tem como fugir disso, porque isso é algo instituído por Deus. E nesse sistema a gente vê muitas vezes pessoas que se destacam, né? Tem pessoas de destaque no nosso país. A gente viu agora, acho que foi esse mês mesmo, eu não sei falar direito, tá? Eu sou muito ruim em inglês. O Tecente, né? Acho que é assim, por aí, né? Aquele evento maravilhoso que foi feito em alguns estádios aqui no Brasil ao mesmo tempo. E aí veio pessoas assim que são referenciais no Brasil e no mundo para pregar o evangelho. Maravilhoso, né? Ali eu creio que aquilo foi do coração de Deus. Creio que aquilo, né, vai deixar um legado aí muito bom para muitos anos aí do nosso país. Então você pegar ali, passaram, sei lá, 20, 30 pregadores nos estádios lá. Tá, mas 20, 30 pregadores nesses estádios, eles representam quantos por cento da população total de cristãos no Brasil? Isso dá 0,00000 alguma coisa lá. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o nosso foco está nas pessoas que têm destaque, que conseguem chegar a palcos e púlpitos que poucas pessoas conhecem, que constroem materiais e coisas maravilhosas que nos acrescentam, que nos agregam. Sim, isso não é ruim, mas isso são a minoria. A maioria é de cristãos que vivem uma vida cotidiana comum. Essa é a grande maioria. Comum no sentido assim, de ter que acordar cedo, de ter que ir para o trabalho, ter que voltar para casa, fazer um almoço correndo para, né, o marido, né, aquela coisa, assim, volta para o serviço, cuida da criança, leva para a escola, aí o marido trabalha, chega cansado. Essa é a vida, assim, creio que mais que 99% dos cristãos está nesse nível. Então assim, por que eu estou falando isso? Os nossos olhos têm que estar voltados, e isso que foi o que mais me chamou a atenção na pregação do Rangel e da Liliane, na simplicidade e na humildade. Existem sim momentos e coisas grandiosas que Deus faz, mas eu acredito que a maioria delas são coisas simples, que muitas vezes talvez a gente nem fica sabendo. Da irmãzinha que orou por alguém e foi curado, de alguém que fez uma oferta para alguém que ninguém ficou sabendo. O movimento cristão por trás dos holofotes é muito maior do que a gente consegue ver. Só que o que a gente costuma focar? Aonde tem púlpito e não no que é fora. A gente falou muito sobre isso lá na célula ontem. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é se preparar aqui nesse ambiente para que lá fora a gente possa viver o evangelho. Esse é o foco, isso é cristianismo. Essa reunião aqui é importante, sim, mas ela não é o centro, não é o ato principal. Aqui o que tem de mais importante nesse momento do domingo é a gente poder se reunir para glorificar a Deus. Isso sim, isso é o ápice, né? A palavra é um treinamento para a gente aplicar lá fora. Então não é o quanto eu frequento a igreja, não é o quanto eu vivo na igreja que me torna um bom cristão. E às vezes isso até nos afasta de Deus.
Porque a gente entra nesse sistema. A pergunta é: o que me motiva a conhecer mais a Bíblia? Eu acho que eu vou citar aqui, eu creio que não é só isso, deve ter muitas outras coisas, mas eu vou falar, acho que mais algo que eu vivi, talvez viva, né? Tem duas coisas que me motivam a ler a Bíblia. Primeiro, controlar a situação. Por quê? Eu leio, eu entendo os processos de Deus, eu leio os princípios de Deus, eu sei como as coisas funcionam. E aí, através desse conhecimento, eu tento controlar a situação. Através do meu conhecimento bíblico, eu posso muitas vezes tentar manipular Deus. Essa frasezinha pode botar lá no Instagram. Nossa teologia não consegue manipular Deus. Porque Deus, ele é soberano em todas as coisas. E existe uma outra motivação, que eu creio que essa é a correta, para que eu leia a palavra, é que, através da leitura da palavra, eu consigo me relacionar com Deus. Essa é a motivação correta. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu me relaciono com Deus. Mais próximo de Deus eu fico, mais eu escuto a sua voz. Mas o sistema religioso nos ensina a conhecer um sistema de como as coisas funcionam, de como a roda gira, para que eu possa muitas vezes manipular o próprio Deus, sendo que isso a gente sabe que é totalmente impossível. Então a gente tem que ter cuidado. Acho que a motivação é o que diferencia as nossas atitudes. Porque às vezes vai ter uma pessoa que vai fazer tal coisa e a motivação é correta, e outra pessoa que vai fazer a mesma coisa e a motivação é errada. Então a questão não é o que é certo ou o que é errado, mas por que eu quero fazer isso? O que me motiva a fazer isso? A primícia de todo o cristianismo é relacionamento com Deus. Tudo que for além disso, eu acho que a gente tem que pesar na balança e prestar atenção para que isso não nos prejudique, talvez, no final de todas as coisas. Então a gente cai em um sistema de regras, de como tudo funciona, como que eu devo agir e reagir, para que eu possa conquistar aquilo que eu quero. É ou não é assim que a gente faz? Porque a gente foi, infelizmente, talvez ensinado assim, né? Eu até comentei ontem com a Cláudia e com o Rogner. A gente foi muito agraciado de ter um pastor como o pastor Jeter, a Célia, o pastor Fábio e os outros pastores que estão lá hoje, porque eles sempre nos falaram desde o início: o negócio é relacionamento com Deus, é falar com Jesus, é abrir o coração, sabe? Então a gente foi agraciado nesse sentido, mas eu acho que a gente não fazendo idolatria à igreja, mas a gente é quase que a exceção da coisa hoje. Porque a regra é: se você fazer tal coisa, Deus te dá tal coisa. Se você faz aquilo, Deus te dá isso. Se você faz assim, vira assado. E a gente baseia toda a nossa religião, né? Porque a religião em si, ela não é ruim. O que é ruim é a religiosidade. A religião, a palavra religião vem da palavra religare, que quer dizer a religação do homem com Deus. Então a religião é aquilo que nos conecta com Deus. Ela é boa. O problema é o que o homem que fez com ela. O que Deus criou é perfeito. Então o homem criou, através da religião, a religiosidade, que é um conjunto de atitudes e obras que devem ser feitas para que aí Deus funcione do jeito que eu quero. E aí, se a gente para a refletir, não sei se você vive isso, eu já vivi, talvez esteja vivendo, a gente inverte os papéis. A gente passa a fazer com que Deus seja o nosso servo e nós sejamos o Senhor. Por quê? Porque se eu fazer assim, Deus vai fazer assado. Quer dizer que quem manda em Deus sou eu. Sabe, eu quero que você guarde isso que eu vou te falar. Eu quero achar isso aqui. Nada do que você faça
é maior do que a soberania de Deus. Você pode ser a pessoa mais fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas. Se Deus quiser, assim como fez com Jó, tirar todas as coisas, Ele pode tirar. Nada é maior que a soberania de Deus. Um exemplo perfeito aqui para tentar, explicar isso, se isso te chocou talvez. Jesus foi a pessoa nesse mundo que mais cumpriu o princípio. Concorda comigo? E qual que foi o final dele aqui na terra? Morte na cruz. Então, se Jesus, que foi alguém que cumpriu a lei perfeita, no final ele não reivindicou, ele não disse, ó Deus, eu não mereço estar aqui, me tira daqui, porque lá atrás eu orei pelos enfermos, né? Eu preguei lá para o povo, né? Eu fiz milagres, curas, né? Eu não posso estar aqui. Não, ele disse, Senhor, se possível passe de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade, porque a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. E quando a gente não tem essa consciência e esse hábito de sempre discernir a nossa vida, lembrando que Deus é soberano, a gente pode cair num extremo de entrar em crise. Por quê? Porque eu sou fiel, mas Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. É ou não é assim? Será que sou só eu que faço isso? Aí Deus fala com a gente, não fala? Deus nos orienta, diz, ó filho, eu quero que agora nesse momento você faça tal coisa. Beleza, a gente vai lá, se esforça, né? Se dedica. Aí não é fácil, né? A gente sabe que aparar as arestas ali não é fácil. Aí a gente acha que está pronto. E aí não acontece o que a gente achou que ia acontecer. Mas sabe por que é assim? Porque a base que Deus quer colocar em nosso coração não é que a gente procure Ele pelo que Ele pode nos dar, mas que a gente procure Ele porque a gente o ama, porque Ele é um pai. E pai, a gente não vai só dar oi e dar boa noite e bom dia quando a gente quer um trocadinho para comprar um pirulito no mercadinho. A gente procura o pai porque a gente quer conversar com o pai, porque a gente quer o colo do pai, porque a gente tem segurança no pai. Esse é o padrão de relacionamento que a gente devia ter com Deus. A gente sabe que o nosso relacionamento com Deus às vezes é muito frustrado, porque o nosso relacionamento com o Pai também foi frustrado. Isso aqui, acho que 90% roda nisso aqui. Esses dias eu vivi uma situação assim, eu quero partilhar isso. Espero que você compreenda. No final, que toda a glória seja dada a Deus. Mas eu vou partilhar porque acho que talvez isso consiga exemplificar aquilo que eu estou tentando dizer. Uma pessoa me procurou e essa pessoa estava com uma dificuldade numa certa área da vida dela. E aí eu fui conversando com essa pessoa e fui falando, né? Olha, calma o teu coração, né? A pessoa é mais nova, então eu sou um pouquinho mais velho. Eu falei, cara, eu já passei por isso, é assim mesmo, né? Fica tranquilo. Você é um cara fiel a Deus, você é uma pessoa que plantou muita coisa boa, então na hora certa você vai colher, descansa o coração, Deus é bom, Deus é Pai. E aí eu fui falando, né? Usando a Bíblia, usando o conhecimento, tal, experiência, mas parecia que nada convencia essa pessoa. E aí no final, eu fiquei muito sentido por essa pessoa, e eu acho que isso é um lado humano que Jesus tinha, porque ele sentia a dor das pessoas. E eu estou me esforçando para melhorar nisso. E eu lembro que no final eu falei assim para essa pessoa, eu falei, cara, porque eu vi que ela não conseguiu acreditar em Deus. Ela ficou assim meio incrédula diante de tudo que eu falei. Aí eu falei assim para ela, eu falei, cara, se tudo ainda der errado, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu acredito que sua vida vai ser, porque eu creio nisso, mas se mesmo assim tudo der errado, eu vou estar do teu lado para te ajudar. Tu não está sozinho. Aí quando eu falei isso, a pessoa chorou. E daí ela me disse assim, você foi a expressão de um pai amoroso que eu nunca tive nesse momento. Sabe, esse lado humano de não chegar para as pessoas e dar um conjunto de regras para elas e dizer, ó, você tá assim porque lá atrás você errou. Cara,
O acusador não é função nossa ser o acusador. O diabo já faz isso muito bem. Você está entendendo? Então deixa o diabo fazer a parte dele. Vamos trabalhar para Deus e não para o diabo. Porque para o diabo já tem ele e 1/3 dos demônios. Já tem uma equipe pronta para isso. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos se colocar na dor do próximo. Vamos tentar entender o que ela está vivendo. Vamos escutar as pessoas. Sabe, não sei se você já viveu isso, a Cláudia, eu até acho engraçado quando ela fala, a pessoa está lá contando um problema, daí vem alguém e diz assim, mas a Bíblia diz que tal coisa está escrita assim, assim, assim. A Cláudia, ela já fica irada com isso, sabe? E eu quero que você entenda o que eu quero dizer aqui, porque não é errado eu citar a Bíblia para as pessoas. Não é errado. Eu não estou dizendo que se alguém vier com algum problema para você, você não pode pregar a palavra. Não, não é isso. Eu quero que além de pregar a palavra, você seja a palavra. Você está entendendo a diferença entre eu dizer para essa pessoa que me procurou? Eu podia muito bem dizer assim, cara, descansa teu coração porque Deus é Pai. E mesmo assim eu acho que ele não acreditaria que Deus é Pai. Mas quando eu me coloquei no lugar de um pai, representando o amor de Deus e a misericórdia para a vida dele, ele conseguiu acreditar. Só que aí, claro, eu tentei não fazer com que a confiança ficasse em mim, porque daí no final eu ainda dei um puxãozinho de orelha nele, né? Eu falei, você viu? Você acreditou mais no que eu falei do que na palavra de Deus. Você tem que acreditar em Deus. Eu sou só a expressão de Deus aqui, mas eu não sou Ele. Ainda desviei e botei de volta a glória em Jesus. Descanse em Deus. Estão entendendo como é que funciona? Então, a gente perdeu a centralidade da palavra, que é de um Deus relacional. A centralidade de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é relacionamento. Assim foi no Éden. Assim Deus começou fazendo no Éden. De uma forma perfeita, a gente sabe toda a história, e ao longo de toda a história, o trabalho de Deus sempre foi tentar se aproximar do homem, sempre foi fazer com que o homem e Deus ficassem conectados. Quando Jesus conclui a sua obra na cruz, o que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ali está a simbologia de Deus dizendo assim, a partir de hoje, ninguém fica entre eu e você. Deus nunca disse que existe nada entre eu e você, entre eu e Ele. O problema é que a gente coloca coisas entre nós e Deus. A gente coloca principalmente uma religião. Uma religião que diz para mim que se eu não fazer conforme tem que ser, se eu não fazer, do modo perfeito, se eu não chegar ao patamar de ter um curso de teologia, Deus não vai se relacionar comigo. Não. A gente sabe que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E mesmo depois do pecado, se eu me arrepender, pedir perdão, eu volto a ter relacionamento com Jesus. Volto a ter relacionamento com Deus. E nada afasta isso. A gente que costuma colocar coisas diante da nosso relacionamento com Deus. Então, a gente aplica isso a nós e a outros. A religiosidade a gente costuma aplicar na nossa vida, para nós e para as outras pessoas. Só tem uma diferença. Sempre quando eu aplico para mim é de uma forma mais branda. Quando eu aplico para o outro é de uma forma mais dura. Você entendeu? Então tá lá escrito assim, né? A gente sabe. Vamos achar um exemplo aqui. Bom, um exemplo fica mais claro. Dízimo. 10%, né? Devolver tudo à casa do Senhor. Beleza. A gente crê e acredita nisso. Muito bem. Aí, chega final do mês e eu não consigo dar os 10%. Aí, sei lá, eu vou falar com Jesus lá. Eu devia ter dado no começo, deixei para dar no final, né? Devia ter dado a primícia, tudo bem. Aí eu penso, putz, não deu, né, Jesus? Não dá, não consigo.
E aí faz do jeito que a gente acha que tem que fazer. Se chegar um irmão para você e dizer, olha meu irmão, esse mês eu não consegui, o que você vai dizer? Não, você tem que dar. Você tem que dar um jeito, cara, você está errado. Sabe, eu não estou falando de dízimo, eu estou só querendo usar esse exemplo para a gente entender como que quando é com a gente aplica de uma forma mais tranquila, mas quando é para o outro a gente costuma ser mais duro. Por quê? Porque nos falta a humanidade que Jesus tinha. Porque se alguém chega para você e fala assim, meu irmão, faltou R$100 para mim dar o dízimo esse mês. Ninguém tira do bolso e dá, então eu vou te ajudar, vou te inteirar o 100 aqui para você ser fiel. A gente não faz isso. A gente só vai dizer para ele que ele está errado, que ele devia dar 100 a mais. Você está dizendo? Por quê? Porque isso é religiosidade. É não se colocar no lugar do outro, é não ter compaixão pelo próximo. Isso é perigoso. E aí nisso nós perdemos a humanidade de Jesus e tentamos ser como Deus. Sabe, um cuidado que nós temos que ter quando a gente conhece a palavra é de não tentar fazer com que nós apliquemos a justiça nas pessoas. A justiça é apenas um atributo de Deus. Deus nunca disse para o homem faça justiça. Deus até disse na palavra para a gente julgar. Eu preciso sim julgar, né? Por exemplo assim, eu preciso julgar algumas circunstâncias, saber se aquilo é bom, se é correto, se é bom para a minha vida. Eu preciso julgar, talvez eu como pastor, eu preciso julgar a vida da minha esposa, eu preciso julgar a vida aqui do Dudu, no sentido de ver se ele tem um coração para ser um líder, um servo. Mas entendeu? Nunca no sentido de condená-lo, mas de discernir. Esse é o correto. Mas a justiça, Deus não deixou isso para que a gente faça. Então não tente aplicar justiça nas pessoas. Aplique misericórdia. Aplique misericórdia. De peso, de condenação, o mundo já está cheio. Já está cheio de gente lá fora para dizer que a gente está errado, que não vai dar certo, né? É só ligar a televisão, é só desgraça. Você entendeu? Então o que a gente precisa ser um para o outro aqui como comunidade, principalmente como igreja e lá fora, é ser alguém que coloca as pessoas para cima e não para baixo. E tem que tomar esse cuidado. Quando enfrentamos problemas nossos ou dos outros, como é que isso acontece? Alguém chega para mim e me diz assim, eu estou com um problema em tal área, né? E aí às vezes eu conheço aquela pessoa, eu sei que ela está, né? É crente Raimundo, né? É um pé na igreja, o outro no mundo. Ele está mais ou menos, né? Está balançando lá. Aí eu sei que essa pessoa ela precisa tomar uma decisão por Deus, ela precisa tomar uma decisão por Jesus e viver uma vida inteira para Jesus. A gente sabe disso. Aí essa pessoa vem me procurar dizendo que está com algum problema. Eu posso agir de duas maneiras. Como é que a religião me ensina a agir? Eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer, ó, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ir mais no culto, você precisa ler mais a Bíblia. Isso a religião faz. Como é que Jesus faria? A diferença. Alguém chega a Jesus, eu acredito que não tenha nada bíblico assim com essas palavras, mas depois eu quero ler alguns textos aqui que vai tentar diferenciar o tratamento de Jesus com os gentios e com os fariseus. Você vai entender. Eu acho que Jesus faria assim para essa pessoa. Ela diria assim, meu filho, vamos orar. Posso te falar da palavra? Vamos fazer um jejum? O que isso diferencia? A diferença é que quando eu falo faça, eu estou dizendo você está errado, porque você não faz. Eu estou me colocando num lugar de superioridade. Eu faço, você não faz. Eu estou bem porque eu fiz. Então faça como eu fiz e você também vai ser como eu sou. Você entendeu que praticamente parece que é Deus falando isso? Agora quando alguém vem me pedir um conselho para mim, eu digo para ela, vamos orar junto? Eu vou jejuar com você. Posso te falar da palavra? Posso te ensinar algumas coisas da palavra?
estou me colocando num lugar de igualdade e não de superioridade. Se nem Jesus fez isso com os gentios, por que a gente faz? Porque a gente tenta ser semelhante, igual a Deus. Porque a gente não tem o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses 2, que a gente viu lá atrás. Outra coisa, a primeira sensação, como eu falei aqui, ela é acusação, é superioridade. Isso afasta as pessoas. Isso não traz as pessoas para próximo. Isso afasta as pessoas. Por quê? Porque a pessoa vem já cheia de problema, né? E a gente tem um problema quando tem problema. Qual que é o nosso problema quando nós temos problema? A gente faz assim, né? A nossa vida fica totalmente voltada para o nosso umbigo. O ser humano, ele tem essa característica, né? A carnalidade nos faz olhar para o nosso problema. Então a gente já está assim, igual o cavalo de carroça, né? Não consegue olhar para lado nenhum, perdeu totalmente a fé e a esperança. Aí chega alguém que teria a capacidade de ajudar, e essa pessoa só o que faz é botar mais peso, culpa e condenação. A gente acaba matando as pessoas. E é engraçado, a gente mata elas com a Bíblia. Isso é perigoso, sabe? A religião faz isso. E se a pessoa aceita, sabe o que acontece depois? Ela entra num sistema religioso e está sempre tentando manipular Deus. Porque funcionou. Então, se funcionou uma vez, se eu fazer tal coisa, Deus reage assim. Então, se eu fazer tal coisa, Ele vai reagir assim também. E essa pessoa entra numa religiosidade tentando manipular Deus. Então, como eu falei, nada tira a soberania de Deus. Quando o nosso sistema religioso não funciona, ou em outras palavras, nós perdemos o controle da situação, aí vem a crise. Aí a gente entra em crise. Eu vivo todo um sistema. A vida inteira me disseram que se eu fazer assim, assim, assado, Deus vai fazer assim, assim, assado. E aí eu faço. E aí eu fico anos fazendo. E as pessoas vão dizendo, não, tenha fé, porque às vezes Deus demora, né? Aí ficam sempre achando um argumento bíblico para fazer com que as pessoas tenham que fazer mais coisas. Então ela fica sempre no fazer. Não, é porque você não serve tanto, você devia servir mais, você devia jejuar mais. Você faz jejum já? Não, eu faço, fiz uma semana. Não, então você tem que fazer o de Daniel, que é de 21. Porque se de uma semana não resolver, só o de Daniel que vai resolver. Entendeu? Aí chega um ponto que a pessoa morre espiritualmente, porque ela não vê resultado, porque ela criou uma expectativa de que tudo que ela faz, Deus reage de alguma forma e acaba respondendo a uma necessidade dela. Você não vai encontrar na Bíblia um Deus respondendo necessidade. Deus sempre respondeu a fé. As respostas de Jesus, as principais respostas de Jesus no Evangelho foram as pessoas que tiveram fé. E não porque elas precisavam de alguma coisa. Se todas as vezes que eu fazer algo e algo acontecer, Deus responder de uma forma matemática, digamos assim, isso nos coloca num afastamento de Deus. Por quê? Porque se eu fazer, Deus faz, eu não preciso mais dele, eu apenas uso ele. Estão entendendo a diferença? E às vezes acontece, infelizmente, a gente ter que se frustrar para voltar para Jesus. A gente volta para o Pai, diz, Pai, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. Aí Deus vai lá e diz, até que enfim você veio me dar oi. Até que enfim tu apareceu aqui. Quanto tempo que eu não te via. Sabe, a gente vinha sempre na igreja, mas não ia para os pés de Jesus. Isso nos tira do patamar de deuses, com letra minúscula, com certeza, e nos põe no nosso lugar de humanidade.
Sabe, a frustração, às vezes, pode ser boa. Pode ser boa porque, eu vou falar aqui, pessoal que passou 2019 conosco na igreja. 2019 foi um ano assim, impressionante, sabe? Eu acho que o que Deus falou e fez em nós foi tremendo, sabe? E aí quando foi findando o ano, eu já vi que o negócio ia ser diferente em 2020, sabe? Eu acho que eu entendo hoje que o que a gente viveu em 2019, tudo que a gente falou que ia fazer, que ia acontecer, foi um vislumbre da preparação que Deus estava dando para nós, do que um dia pode acontecer se a gente estiver apto a tudo aquilo que Ele tem para nós. Então tudo que eu almejei e sonhei em 2019 como igreja e talvez individualmente não aconteceu. E é engraçado, eu vi a maioria dos projetos que nós criamos em 2019 a gente não conseguiu concluir e outras igrejas iniciaram eles em 2020. Aí o que acontece? Vem a crise. Por quê? Deus me falou, Deus me mostrou. Aí eu preguei aqui, eu falei no púlpito que ia acontecer, que Deus ia fazer, não aconteceu, não houve, e aí outra pessoa fez. Entendeu? Furou o balãozinho, murchou. Aí o que a gente tem que fazer? Voltar para a centralidade do relacionamento com Jesus. Entender o que Deus está fazendo. Eu creio que a gente não vai entender 100%, mas tem coisas que Ele vai nos falar. E Deus vai continuar sendo Deus. Mesmo que Ele tenha me falado coisas em 2019 e não aconteceu, e outras pessoas fizeram, Ele não deixa de ser Deus. Não vai deixar. Não vai. Se as coisas não forem bem na minha vida, como a gente cantou no louvor aqui, acima de toda circunstância. Tem que ser acima de toda circunstância. Então não é porque as coisas não saíram do jeito que eu achei que iam sair, do jeito que eu me preparei para que fossem, que Deus deixa de ser Deus. Não, Deus vai continuar sendo Deus e soberano acima de todas as coisas. E o meu sistema religioso não vai mudar isso. Na verdade, quando eu entrar nesse sistema, o trabalho que Deus vai ter vai ser me quebrar, para que o quebrantado volte aos pés dele e eu reconheça como um pai. Então isso é algo perigoso, que a gente tem que tomar muito cuidado. E a nossa crise, ela muitas vezes nos revela o que Deus quer curar em nós. Porque eu vou falar de mim, né? Uma experiência minha. Durante muito tempo da minha vida, eu depositei toda a expectativa do meu futuro no meu pai. Você entendeu? Eu depositava toda a minha confiança no meu pai, que meu pai ia me ajudar para que eu pudesse ter uma ascensão de trabalho e construir uma vida a partir daquele trabalho. E aí funcionava mais ou menos assim. Eu chegava no meu pai, conversava com ele, apresentava um projeto, né? E aí meu pai dizia assim, não, se acontecer tal coisa, eu vou te ajudar. Aí eu trabalhava muito para que aquilo acontecesse. E daí eu chegava de volta no meu pai e dizia, pai, aconteceu aquilo que o senhor queria que acontecesse, agora vamos efetivar o projeto? Aí ele dizia assim, não, mudei de ideia, não vou fazer mais não. Isso não foi uma nem duas vezes, foram diversas vezes. Aí eu me converti. Aí você pensa a situação, me converti, aí eu estava lá no encontro com Deus, sentado num balanço, eu não esqueço dessa cena até hoje, sentado, balançando no balanço, silêncio, né, olhando assim, conectado com Deus. Aí Deus fala assim para mim, a partir de hoje eu sou teu pai, deposita a tua confiança em mim, toda a herança que você merece sou eu que vou te dar. Pensa num cara que se encheu de fé, de alegria, aquilo curou meu coração.
Eu já liberei meu pai também de toda obrigação, sabe? Perdoei ele. Aí sabe o que aconteceu? Eu depositei toda a minha fé em Deus. E eu mergulhei na palavra. O Rogner e a Cláudia conhecem minha vida. Eu fui um cara assim que quando eu me converti de verdade, sabe? Eu comecei a trabalhar para coisa alinhar na minha vida. E eu me dediquei. E passaram 8 meses e não aconteceu nada. Eu continuei desempregado. Eu continuei batendo de porta em porta e as portas se fechavam. Eu fui assim, eu de um cara que tinha o sonho de ser empresário, né, na minha área, eu fui rebaixando assim, sabe? Aí eu pensei, não precisa ser mais. Se eu conseguir trabalhar já tá bom. Aí não dava, cara. Aí eu cheguei ao ponto, não acho que isso foi errado, sabe? Não tem problema nisso. Eu cheguei ao ponto de pedir emprego num posto de gasolina para trabalhar de frentista. Eles disseram assim, nós não vamos te dar emprego. Eu falei, meu Deus, cara, Deus falou que ia ser meu pai, que ia ser minha herança, eu não consigo nem um trabalho no posto de gasolina. Você entendeu? O meu sistema religioso que eu criei naquele momento não funcionou. Por quê? Porque não estava ainda curado. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Por quê? Eu achei que lá no encontro com Deus tinha resolvido todas as coisas. Mas eu acho que o meu estado estava tão grave, que eu vou usar um exemplo aqui e você vai entender. É igual uma pessoa que sofre um acidente e chega na UTI. Alguém chega na UTI, ela está em estado gravíssimo, ela está com vários traumas no corpo inteiro, quebrou um monte de coisa, né? Saiu o olho para fora. Não, pensa no caso crítico, era eu, entendeu? O que o médico faz? Ele não vai, naquele momento, consertar o olho, fazer a cirurgia na perna para colar o fêmur que está quebrado. Ele não está preocupado com isso. A primeira coisa que ele faz é estabilizar o paciente. Se necessário, fazer ele entrar em coma, reduzir ele ao mínimo possível, para que ele possa, o corpo começar a reagir, começar a respirar sozinho, começar o batimento cardíaco normalizar, a pressão normalizar. Depois que ele entra num quadro estável, aí eles começam a tratar dos traumas, ferimentos, feridas. E daí, se ele tem lá 5 machucados, ele não opera os 5 de uma vez, ele vai operar um, vai esperar ver como é que o paciente vai reagir, se não vai dar uma infecção. Depois ele opera outro. Então eu imagino que é mais ou menos Deus faz isso com a gente. A gente não suportaria 100% do tratamento de Deus imediato. Eu acho que não. Então Deus precisa aos poucos. Então, se você lá atrás, Deus pediu alguma coisa, você fez, e hoje Deus te pede outra, não é porque não funcionou lá atrás, é porque Ele tem um aprimoramento na nossa vida. Você entendeu? É porque o nosso quadro era muito grave, precisa que aos poucos seja consertado, para que a gente possa ficar plenos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós estamos sem telão hoje, né? Então eu quero ler alguns textos para você. Acho que vai dar tempo, vamos ver. Se não der tempo eu paro. Está lá em Mateus, é bem rapidinho, tá? Mateus 8, versículo 2 e 3. Aqui eu só quero trazer a diferença de como Jesus tratava com os gentios. Tá ali no telão, se você quiser ver. E como Jesus tratava com os fariseus. Então assim, aqui é Jesus tratando com os gentios. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Coloca o versículo 5 e 7. Aí aqui é outro caso. Daí Jesus, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E a gente sabe que ele deu uma palavra e nem precisou ir lá e ele foi curado. Coloca no mesmo Mateus 8, versículo 14 e 15. Aqui eu coloquei numa sequência para ficar mais rápido.
Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Agora coloca Mateus 9, versículo 1 e 2. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E depois ele ora e esse homem sai caminhando. Vamos lá, versículo 9, 9. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu, e virou um discípulo de Jesus. Agora o versículo 13. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Se a gente pegar ali todos que passaram por curas e chamados, tudo que Deus fez, não tinha nenhum religioso. Nenhum. Foram pessoas que humildemente chegaram a Jesus, depositaram a fé nele, e Jesus imediatamente usou, da fé, da ação do Espírito Santo, curou, chamou, resgatou, fez muitas coisas ali. Vocês estão vendo como é que é? Assim deveria ser o nosso padrão de relacionamento com as pessoas do mundo. Esse é o padrão que Jesus colocou no relacionamento dele com as pessoas do mundo. Esse é o padrão com as pessoas do mundo. Agora vamos ver como é que Jesus se relacionava com os da igreja. Coloca Mateus 12, versículo 1 ao 8. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Já tinha lei, entendeu? Já disse: não pode, a palavra diz assim. Aí ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Mais um, Mateus 15, versículo 1 e 4. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Só até aqui. Vocês notaram a disparidade do tratamento de um e do outro? Aqueles que chegavam a Jesus dizendo assim: olha, nós conhecemos a palavra, eu sei como é que funciona a coisa e você está errado. Era mais ou menos isso que eles estavam tentando fazer com Jesus. Aí Jesus dava uma resposta à altura, dizendo assim: olha, eu acho que até de uma forma muito humilde, mas ele dizia assim: se vocês estão falando de conhecer a palavra, eu conheço muito mais que vocês. Porque Jesus não conhece a palavra, ele é a palavra. Então a gente não consegue usar a palavra contra quem ele é. Estão me entendendo? Então quando a gente chega a Jesus, ou quando a gente chega às pessoas, a gente tem que cuidar como a gente vai tratar.
Porque da mesma forma que a gente tratar, a gente vai ser tratado. Se a gente tratar as pessoas com lei, com peso, assim, eu acredito que talvez Deus nos trate. Agora, se eu tratar as pessoas com amor, misericórdia, me colocar no lugar delas e sim pregar a palavra para elas, mas não de uma forma que as condene, mas que as impulsione para perto de Jesus, eu creio que dessa mesma forma esse Deus vai nos tratar. E aqui já para ir concluindo, coloca Mateus 9, 28 e 29, 30, 28 a 30. É um texto bem conhecido. Põe no 29. Não, não é esse texto. Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Eu quero, me ajuda aí. Eu quero aquela passagem que fala do jugo. Vocês sabem, hein? Me ajuda a achar, porque eu anotei aqui, mas eu anotei errado. Eu anotei como Mateus 9. onze 28. É Mateus 11. Eu coloquei 9, tá errado. Obrigado, tá? Aqui, esse texto aqui que eu queria. Que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembre do que eu vou te falar agora. Jesus tem que sempre ser um lugar de alívio e não de peso. Porque se Jesus for um lugar de peso, você não está falando de Jesus, você está falando de religiosidade. Porque o que Ele promete para nós é que quando a gente se achegue a Ele, Ele vai nos dar alívio e não peso. Jesus tem que ser um lugar de descanso e não de trabalho. A minha motivação de estar com Jesus não pode ser o meu trabalho, mas é o descanso que eu tenho nele. E aí a Bíblia fala assim: aprendam com Ele, que é amável e humilde de coração. Eu quero só usar aqui, ó, porque essa versão aqui ela fala um pouquinho diferente. Quem é mais antigo vai entender o que eu estou falando. Na versão da King James, eu acho que ela fica mais claro, mais prático, porque ela diz assim no versículo 29: tomai vosso lugar em minha canga. Quem aqui sabe o que é canga? Os mais antigos sabem, né? Canga é um pedaço de madeira que você atrela dois animais, você coloca em cima assim no pescoço dos animais e eles ficam atrelados para que os dois trabalhem juntos. O jugo é a mesma coisa, mas a canga é mais brasileiro, né? Aqui o pessoal do interior conhece como canga, não né? Tanga, é canga. Dudu, vem cá que eu vou. Se é da minha altura vai dar certo. Porque não pode ser jugo desigual, entendeu? É verdade, presta atenção nisso. Vem a Cláudia aqui que é baixinha. Você pensa aí a Cláudia, claro, não no sentido... vale para o sentido espiritual, mas eu quero representar no sentido físico. Isso, desceu do salto. Aí você imagina eu e a Cláudia trabalhando com a mesma canga. Uma canga aqui e aqui. Tá? Fica um jugo desigual. Por quê? Quem vai fazer mais força, eu ou ela? Com certeza eu.
Ela não vai trabalhar na mesma intensidade, na mesma força que eu, porque ela não tem o mesmo porte físico que eu tenho. Isso é julgo desigual. Por isso que eu tenho que fazer um julgo igual. Porque aqui nós dois ficamos atrelados na mesma posição. Obrigado. Isso é julgo igual. Agora, calma aí que não acabou. Vem cá, que a câmera tem que pegar esse negócio. Quando? Porque ele fala, presta atenção nisso. Porque o que a Bíblia fala ali? O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então quer dizer que com Jesus ainda tem um peso, tá? Porque a canga, ela tem um peso. Isso fala da nossa responsabilidade. Jesus não está tirando a responsabilidade do homem. Ela está dizendo que ela é mais leve quando a gente está com Jesus. Porque eu imagino assim, imagina eu e Dudu aqui atrelado na mesma posição, né? A canga aqui. A religião, quando eu abraço a religião vai trabalhar assim em mim, ó. Vamos caminhar aqui, Dudu, vai. Tá pesado? Tá muito pesado? É. Tá bom, agora vem cá. Vamos de novo. Eu imagino que a canga que Jesus nos oferece é diferente. Ela é assim, ó. Tá leve agora? Tá leve? Obrigado. Estão entendendo a diferença de andar atrelado a Jesus e andar atrelado à religiosidade? Tudo que você vive, que você já viveu ou que você vai viver, Jesus se importa com isso. Não é porque Ele é Deus que Ele é indiferente ao nosso sentimento, porque Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Até quando Ele estava na cruz, nos últimos instantes, Ele sentiu, né, tem toda uma teologia atrás disso, mas eu não quero entrar nesse aspecto. Ele sentiu o abandono do Pai. Então até às vezes quando nós nos sentimos abandonados, né, não que isso seja possível, mas quando nós nos sentimos, Jesus sabe o que é isso. E a Bíblia fala que Ele está junto de Deus, intercedendo por nós, para que a gente possa viver uma vida mais leve. Vai ficar de pé, por favor. E eu quero aqui encerrar com algumas essas frases. A grande diferença entre o relacionamento e a religiosidade está não no quanto eu prego a palavra, mas no quanto eu sou dessa palavra. Jesus é a palavra e nós devemos ser semelhantes a Ele. Amém? Pedir que você feche seus olhos, assim como eu quero me concentrar aqui para tentar ouvir a voz do Espírito Santo mais uma vez. Obrigado, Jesus,